Vou começar a falar um pouquinho então de mim, né? Como é que eu vim parar aqui? Eu sempre quis empreender, sempre quis montar algum negócio próprio, antes mesmo da faculdade, mas eu nunca sabia o que eu realmente queria. E aí, quando eu resolvi ter filho, eu falei assim, é agora o momento, né? Porque eu quero acompanhar de perto o desenvolvimento dessa criança que está por vir. E aí, eu fiz vários cursos do Sebrae, eu fiz um estudo de caso, pensando em montar uma escolinha, a gente morava na Bahia, recebi até uma proposta de parceria para uma escolinha, mas, assim, no estudo que eu fiz, eu identifiquei que tinha 40% de taxa de inadimplência. E meu marido sempre foi muito conservador, então ele me desencorajou, eu não tive coragem de fazer essa parceria, de começar um negócio. Ele dizia que era melhor ficar em casa do que investir um dinheiro e depois perder. Teve uma amiga também, que agora também está em São Paulo, que me chamou para montar uma creperia. Ela acabou montando com outra sócia e foi um sucesso a creperia dela, mas também, como eu não tinha segurança, não tinha autoconfiança, eu não sabia exatamente o que eu queria, eu acabava cedendo aí ao meu marido, as crenças limitantes dele acabavam sumindo junto também. Eu dependia muito do apoio para eu tomar coragem de fazer alguma coisa. E foi isso. O tempo foi passando, a Gabi nasceu, eu voltei para o mercado de trabalho. Quando teve a crise de 2008, né, no final de 2008, teve um monte de demissão, eu fui demitida da empresa que eu trabalhava. Na época eu trabalhava na Horizon, e aí eu resolvi ficar um ano fora do mercado, ficar junto com a Gabi. Eu estava também na reta final para a entrega do nosso apartamento, então eu quis acompanhar essa fase, e depois eu voltei para o mercado de trabalho. E quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu comecei a enfrentar muita dificuldade com a Gabi, por causa que ela tinha ficado acostumada a ficar comigo. Ela passou um ano junto comigo, né? E aí foi uma dor de barriga que eu não descobria de onde vinha essa dor de barriga. E foi bem na fase que minha avó estava doente. Então, a minha avó já não podia mais ficar com a Gabi, que a minha avó ficava com ela, minha avó que levava ela na escolinha, só meio período. E aí, como com a doença da minha avó, eu tive que colocar a Gabi no período integral, e veio uma dor de barriga que eu fui em tudo quanto é tipo de médico e não descobri o que era essa bendita dor de barriga. Até que a médica falou assim, olha, sua filha não tem nada, eu já mandei para todos os especialistas, já fez todos os exames, o que ela tem é emocional. Com certeza é emocional, então você tem que procurar um psicólogo. Aí eu fui numa psicóloga, eu nem levei ela na psicóloga naquele momento, e em 2 sessões que eu fui na psicóloga, eu cheguei à conclusão que eu tinha que mudar ela de escola, voltar para uma outra escolinha, na qual ela ainda não estava no período integral, porque lá ela já se sentia em casa. Enfim, eu mudei ela de escola, ela deu uma melhorada, mas aí ela ia só meio período, e o outro meio período ficava com uma babá, porque o período integral eu também achava que podia estar sendo doloroso para ela. E aí o que aconteceu? Um determinado dia ela me liga aos prantos, aos berros, dizendo que a babá estava batendo nela. Então, assim, bom, não vou ficar aqui contando da Gabi, mas o que eu quero dizer para vocês é assim, a quantidade de dificuldade que eu passei tentando conciliar a minha vida aqui em casa com a Gabi, com o meu marido. No começo ainda tinha minha avó, mas depois minha avó ficou doente, veio a falecer. E os problemas que eu passei por não saber uma forma de trabalhar em casa, porque era o que eu sempre quis, antes dela nascer. Mas eu também não queria abandonar a carreira, eu não queria ser só dona de casa, e a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Eu não sei se meu marido vai ficar desempregado, e então a gente não pode contar com isso, a gente tem que buscar realmente a independência. Eu passei por muita dificuldade para conseguir realmente me encontrar, e eu percebo hoje, muita gente me pergunta, eu percebo que as dificuldades que eu passei é o que a maioria passa, por isso que eu quis marcar esse encontro aí com vocês. Eu passei por todo esse problema com a Gabi, e depois eu resolvi ter outro filho, né? Porque depois que minha avó morreu, eu falei, não dá para eu ter uma filha só e ela ficar sozinha no mundo e depois ter que enfrentar eu doente aí sozinha, ela precisa de irmãos. E aí resolvi ter outros filhos, resolvi ter outro filho e vieram 2. E aí, antes de ficar grávida, quando eu estava pensando em ter o segundo filho, eu estava conversando com aquela mesma amiga que tinha me proposto a parceria da creperia.
E aí ela falou assim, poxa, eu estou mudando para Taubaté porque a fábrica está crescendo muito e eu preciso acompanhar de perto a produção, por que você não fica cuidando para mim dos clientes de São Paulo, não fica como minha representante? Aí eu falei para ela, não, agora eu quero aproveitar o meu emprego, né, para eu poder aproveitar o meu direito de licença maternidade, depois a gente volta a falar sobre isso. E aí, resumo da ópera, logo depois vieram os gêmeos, e eu voltei para o mercado. Voltei sem querer voltar, mas voltei, porque eu não tinha nada certo, eu não sabia o que eu poderia fazer. Eu não tive tempo na licença maternidade de pensar nisso. Eles ficaram na UTI, eles eram muito delicados, né? Nasceram prematuros. E então, cuidado não era nem dobrado, era quadriplicado aqui em casa. E aí voltei para dar licença e a empresa estava assim no pior momento. A empresa tinha comprado outra empresa, então estava tendo fusão de equipe, estava tendo um monte de mudança estrutural na empresa e eu sabia que logo eles iam me mandar embora. Só que eu não aguentava mais esperar, não tava simplesmente insuportável o clima, as exigências, eu não estava dando conta do recado dos clientes e mais os novos afazeres que eles estavam colocando lá, até que eu resolvi abrir o jogo com o meu chefe, que eu não estava aguentando mais, e fazer um acordo aí para sair antes deles me mandarem embora. E aí, quando eu resolvi isso, eu tirei férias, né, e comecei a pesquisar, e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para essa minha amiga. E aí ela disse que estava fechando a fábrica, e porque ela tinha descoberto o empreendedorismo digital e que era muito mais vantajoso trabalhar com um negócio online do que ter trabalho com estoque, com funcionário, com ter que ir no correio fazer entregas. E aí eu falei, eu não pensei duas vezes, eu falei assim, é nisso daí que eu vou entrar, né? E aí eu passei por um processo de coach, porque além do empreendedorismo digital, como sempre gostei muito de gestão de projetos, eu também estava pensando em atuar como consultora. Então, nesse meio tempo aí, entre as minhas férias e sair da empresa, foi o tempo que eu estava pesquisando, decidindo o que eu ia fazer. Mas o empreendedorismo digital me chamou muita atenção pelo que minha amiga falou. Se eu tivesse visto um post aí na internet, eu não teria acreditado. Mas como eu já conhecia há muito tempo aí, não vou nem falar quantas décadas para não demonstrar a idade, né? E eu acabei confiando nela. Resumo da ópera, eu falei assim, bom, vou começar a trabalhar como afiliada. E comecei a divulgar alguns produtos, não sei se alguém que está acompanhando aqui foi alguma cliente que tenha passado nessa minha fase de afiliada, eu ainda atuo como afiliada, mas no meu trabalho como afiliada, eu comecei a lidar com diversas crenças limitantes minhas. E se você está aqui, me acompanha, sabe do que eu estou falando, pode fazer algum comentário aí também. Então, comecei a lidar com essas minhas crenças limitantes, e o fato é que todo mundo que via algum vídeo meu, que via algum e-mail, algum post falando do trabalho, entrava em contato comigo para saber mais, e eu precisava, assim, abrir o jogo com a pessoa, entender o caso da pessoa, porque eu não queria sair divulgando qualquer produto falando esse é bom, vai nesse, compra esse. Eu queria, como tem muitas oportunidades, muitas possibilidades, todo mundo que entrava em contato comigo, eu acabava analisando o perfil da pessoa para poder encaminhar para o treinamento, para o caminho que eu achava mais adequado para aquela pessoa, dando como sugestão, né? E aí eu me descobri como coach. Eu falei, gente, o coach, ele tem muito a ver com gestão de projetos. E eu sempre amei muito gestão de projetos. E eu também estou amando muito fazer esses atendimentos para as pessoas que entram em contato comigo. E aí eu fui lá, fiz um curso de coach e comecei a atender. Como coach também, faço ainda algumas afiliações, mas o meu foco principal tem sido o trabalho de coach, que é o que está me realizando mais. Sobre a autora, né, já falei um pouquinho sobre mim. A gente vai falar sobre como gerar renda, né, quais são as formas, rapidinho, um breve slide aí sobre como gerar renda. Por que trabalhar em home office, né, o que leva as mulheres a trabalhar em home office. Uma breve estatística da mulher empreendedora brasileira, os principais fatores que impedem as mães de começar a empreender, os 3 passos essenciais para trabalhar em home office e
aonde encontrar uma mãe de sucesso. Quem está chegando agora, está conhecendo agora, no final vai ter todos os contatos aí, tá? Aqui somos nós, eu, a Gabi, Dan e Rê e meu marido. Bom, já falei um pouquinho da gente, né? Eu sou formada em administração, fiz especialização em gestão empresarial e gestão de projetos, e hoje eu atuo como coach empreendedora digital e sou fundadora da comunidade Mamãe de Sucesso e idealizadora do programa Mamãe de Sucesso. Então, como gerar renda? De acordo com Robert Kiyosaki, a gente tem aí nesse quadrante 4 formas de gerar renda: sendo empregado, sendo empreendedor, sendo um investidor ou atuando como autônomo. O que o Robert disse no livro dele, ele diz que 80% da população está situada do lado esquerdo desse gráfico, enquanto 20% apenas está situado aqui do lado direito. E só que, olha só que interessante, 20% da concentração da renda está do lado esquerdo e 80% do lado direito. Você viu só com como que é a distribuição da renda, né, no nosso mercado. E aí o que acontece? Nós mães, a maioria da população está aqui, é empregado, né? Nós mães encontramos que forma de trabalhar em casa? Ou sendo empreendedora, ou sendo autônoma, né? Poucas acabam optando pelo investimento. Muito poucas mulheres optam por ser investidoras, né? A maioria dos investidores são homens mesmo. E o que é o empreendedorismo? Né? O empreendedorismo é tudo aquilo onde você encontra uma oportunidade que o mercado precisa e você consiga oferecer. Mesmo que seja pequeno, é um empreendedor, né? E quem é o autônomo? Aqui, ó, deixa eu passar aqui para outro slide. Então, o empreendedorismo é o cara que consegue criar o seu próprio negócio ou ser um franqueado de algum outro negócio. E o autônomo é a pessoa que terceiriza os seus serviços, as suas habilidades, os seus conhecimentos. Por exemplo, se você tem habilidade com WordPress, você pode terceirizar criação de sites, tá? Você trabalha como autônomo, terceirizando o seu serviço. E agora, se você resolve trabalhar junto com a Mary Kay, com venda direta, você está empreendendo. Por mais que seja um negócio pequeno, é um empreendimento, né? Porque é você que administra o seu negócio, você não está apenas prestando um serviço. Então, a ideia aqui, o que é? Mostrar para você como que você consegue sair daqui de empregado para ser um empreendedor ou até mesmo um autônomo, né? E você pode ser até mesmo as duas coisas, né? Por que trabalhar em home office, né? Por que as mulheres escolhem trabalhar em home office? É aquilo que a gente já conversou um pouquinho. A necessidade de conciliar trabalho, né, com a maternidade, conciliar carreira com a maternidade. São aquelas mulheres que não querem largar tudo e cuidar somente dos filhos, e aquelas que também não querem trabalhar fora e acompanhar o crescimento dos filhos aí na horizontal somente. A necessidade de ter um trabalho com mais propósito, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a mulher, ela abandona o trabalho não só por causa dos filhos, mas também porque ela já não estava feliz. E aí ela fala, poxa, meu marido sustenta a casa, eu não estou feliz no meu trabalho, eu vou sair e vou ficar com os meus filhos. Esse é um dos cenários que faz com que as mães abandonem a carreira, né? Abandonem o trabalho, por não se sentirem realizadas, e o filho acaba sendo um complemento, né, disso daí. Só que aí o que acontece? Uma hora os filhos crescem, né? E essa mãe acaba perdendo o sentido da vida. E até mesmo enquanto os filhos são crianças, ela acaba ficando muito estressada de estar somente no leve e traz criança para a escola, em respirar somente criança. E quando a gente trabalha em casa, a gente acaba respirando também muito a vida dos nossos filhos. Mas a gente consegue conciliar isso com o contato com outras pessoas, com o fato da gente estar lá pensando naquilo que a gente precisa desenvolver. E a outra questão é pela flexibilidade de horário, porque muitas mães não têm flexibilidade nos atuais trabalhos. Tem que entrar às 9, sair às 6, entrar às 8, sair às 5.
Eu tinha, graças a Deus eu gostava do que eu fazia e eu tinha flexibilidade de trabalho, de horário no meu trabalho. É por isso que eu consegui trabalhar por mais tantos anos aí, depois dos filhos. Principalmente depois da Gabi, né? Depois dos gêmeos eu fiquei pouco tempo. Trabalhei de setembro a maio do ano passado. E então, eu tinha essa flexibilidade, mas por outro lado, de que adianta você ter flexibilidade, você não ter que dar tanta satisfação se você tem uma carga enorme de trabalho para entregar, cliente para atender, metas a serem atendidas e não consegue dar conta. Eu acho que eu dormia assim 2 horas por dia, era muito se eu conseguisse dormir 2 horas, porque se eu não tivesse acordado com os bebês, eu estava acordada trabalhando. E, enfim, uma outra questão é a oportunidade de igualdade social, porque ainda nos dias de hoje tem muita desigualdade social e a gente vai ver aqui, ó, quer ver? Aqui, estatísticas da mulher empreendedora brasileira. 51,4% da população, nós somos 51,4% da população brasileira, de acordo com o IBGE de 2014. Ainda tem muita desigualdade social, tem dados da PNAD que fala que a mulher, ela recebe 70% do salário que o homem recebe para realizar a mesma função. Por exemplo, se um homem recebe 10 conto para ser um analista sênior, um analista de rede sênior recebe por volta de 10 conto. A mulher, para fazer a mesma coisa, ela recebe 7 mil. E aí ela fica frustrada no mercado e acaba resolvendo empreender, resolvendo trabalhar de forma autônoma também. Este é um dos fatores. Um outro dado interessante aqui, um dado de 2015, 56,9% dos desempregados são mulheres. A tendência maior de desemprego é das mulheres. E por que isso acontece? Eu trabalhei também no setor de RH durante um pequeno período de tempo aí no início da minha carreira. E quando a empresa está querendo enxugar, o primeiro, assim, é lógico que tem outros fatores que analisa, mas um dos fatores são mulheres grávidas, mulheres que acabaram de ter o primeiro filho, são as mulheres que as empresas ficam de olho, porque elas sabem que logo vem o segundo, né? A maioria das mães querem ter 2 filhos, então as empresas ficam muito de olho nessas mulheres recém-casadas também. Então, as mulheres correm maior risco de desemprego no mercado e até por conta da desigualdade que ainda existe. Agora, olha um fato interessante aqui também de uma pesquisa que eu fiz no Sebrae. Os negócios criados pelas mulheres têm uma taxa de sobrevivência maior do que os criados pelos homens. E isso acontece porque as mulheres, elas buscam mais por capacitação e elas são mais empáticas. Elas têm melhores relacionamento com os clientes, com os fornecedores, com a equipe. E, além disso, nós mulheres somos mais detalhistas, então a gente consegue desenvolver um trabalho com mais qualidade. Tá? Outro fator importante e interessante aqui é que 75% se sente mais realizada empreendendo do que em suas antigas profissões. Mesmo quando ganha menos empreendendo, ainda assim a realização é maior. Isso também foram dados, tudo isso aqui não tirei da minha cabeça, são dados de pesquisas que eu fiz recentemente. Acho que vocês estão conseguindo ver aqui, tá cortando só um pouquinho, deixa eu ver se eu melhoro esse zoom aqui para vocês. Daqui a pouco eu volto na tela, tá? Eu não vou voltar agora, para a gente não se desfocar aqui. E por falar em foco, até um ponto que eu queria combinar com vocês antes, né, no início da nossa apresentação aqui, é muito importante que vocês fiquem focadas aqui, tá? Se vocês puderem fechar outros aplicativos para não concorrer aqui à navegação, tá? Com a nossa apresentação. Então, fechar outros aplicativos vai ajudar vocês a ficarem mais focadas aqui. Desliga o alerta aí do celular para vocês conseguirem captar bem a mensagem aqui do que eu tenho para passar para vocês, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, não estava dando para vocês verem em cima, fui tentar dar uma melhorada. Quais são os principais fatores que impedem as mães de empreender? Um deles, e eu acho que foi o principal para mim, no meu caso, a falta de apoio.
A nossa cultura, ela não incentiva o empreendedorismo, né? Enxerga o empreendedorismo como um subsistema, como uma vendedora de docinho, que tem muito, e não tem nenhum problema. Mas o que os pais querem é que os filhos se formem e sejam doutores e tenham uma carreira brilhante. Isso é o que os pais querem pra gente, né? Eu, quando estava para escolher a faculdade que eu ia fazer, eu falava pro meu pai, não quero fazer faculdade, pai, eu quero viajar, quero fazer intercâmbio, quero conhecer o mundo. Por que você não dá esse dinheiro aí para eu tentar a vida lá fora? Não, para isso meu pai não tinha dinheiro. Para a faculdade ele tinha, coitado, mal é mal, né? Que ele não conseguia nem terminar de pagar minha faculdade. Mas, enfim, o que os pais querem é o melhor para o filho. E eles incentivam a gente a ter uma carreira no mercado de trabalho, a se desenvolver, fazer uma faculdade, se desenvolver e ter uma carreira no mercado de trabalho por conta dessa crença, dessa cultura que vem de longo prazo, né? E aí, por consequência disso, a gente fica presa à crença da nossa família, dos nossos maridos, e ficamos paralisadas diante da falta de apoio. E aí, onde é que está o segredo? O segredo tá, se você realmente quer, não fica 10 anos procurando igual eu fiz, não, tá? Encontre a sua tribo, busca apoio nas pessoas que têm os mesmos ideais que vocês, em grupos, num curso de Sebrae, outros cursos, busca apoio nessas pessoas e inclua essas pessoas na sua convivência. Você não pode excluir a sua família da sua vida, né? Sua família quer o seu bem, eles não fazem isso por mal, eles querem o seu bem. Mas você tem como amenizar isso participando e estando em contato com as pessoas que têm os mesmos ideais, que também buscam uma forma de trabalhar em casa, de estar mais perto dos filhos. E assim vocês conseguem trocar figurinhas, é igual eu faço com os grupos que eu participo também, né? Trocar figurinhas das dificuldades, dos desafios, das conquistas também, né? Das vitórias. A gente tem que anotar nossas vitórias todos os dias. O segundo fator, muito importante, é a falta de tempo, gente. A falta de tempo, ela é fato, principalmente para a mãe, né? Que tem que conciliar um monte de coisa. Mas o dia, ele tem 24 horas para todo mundo. Por que tem gente que consegue tanta coisa e outras pessoas não conseguem? O dia, ele é igual para todo mundo, né? E a maternidade, ela é realmente um dos fatores que leva a mulher a empreender, mas, por outro lado, a mulher acaba se sentindo sem tempo, muito sozinha, diante de tanta responsabilidade, né? A maternidade, ela acaba realmente consumindo muito tempo da mulher. E aí, o que acontece? Para você lidar com essa falta de tempo, é imprescindível que você seja organizada, que você consiga administrar bem a sua rotina, separar os seus horários, mas isso não é o suficiente. O mais importante é você ter clareza de onde você quer chegar, definir metas, fazer um planejamento adequado. Porque senão, o pouco de tempo que você vai ter, você vai sentar na frente do computador e não vai saber o que fazer. Quando você tem clareza do que você quer, de quem você é, de onde você vai chegar, do que você vai fazer, fica muito mais tempo, muito mais fácil de você administrar o tempo que você tem disponível. E se você tiver 1, 2 horas disponível por dia, já é muito bom para você começar. E se você acessa Facebook, WhatsApp, com certeza você consegue diminuir aí o tempo de acesso às redes sociais e usar esse tempo para trabalhar em cima do seu planejamento do seu negócio. Um outro fator muito importante aqui, se eu estiver indo muito rápido, gente, me manda um alertazinho aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa importante, manda um alerta no Facebook, que ele vai tocar o sinal aqui para mim e eu dou uma pausa aqui para falar com vocês. Mas, então, continuando, a falta de dinheiro. A falta de dinheiro, ela também é traduzida como falta de visão. Porque se você não tem clareza do que você vai fazer, de qual é o negócio mais adequado para você, ou do que você consegue terceirizar de serviço, que aí você não precisa investir nada, você não vai saber o quanto você realmente precisa investir. Então, tem muita gente que se apega na falta de dinheiro e fica vibrando falta de dinheiro, aí quanto mais você vibrar isso, mais falta de dinheiro você vai ter, né? Então, quando você tem clareza, quando você consegue seguir aqueles passos que eu vou falar daqui a pouco e ter clareza da onde você quer chegar,
e fazer um estudo do que você realmente precisa investir, do custo que você vai ter. Às vezes o que você quer não está para o seu bolso, né? Então aí você precisa se adaptar para chegar lá mais para frente e comendo pelas beiradas, né? Vendo o que você consegue fazer que esteja dentro do seu bolso. E aí quando você tem essa clareza, fica muito mais fácil, então, de você trabalhar em cima do quanto você precisa investir. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu comecei o meu negócio investindo R$20 por mês. E hoje eu gasto um pouquinho mais, mas também o que entra, cobre, e lógico, né? É o mínimo. E sobra, eu não ganho ainda o tanto quanto eu ganhava na minha antiga profissão, mas também eu trabalho muito menos. Se eu for equiparar o que eu ganho hoje versus o que eu trabalho, eu ganho mais. Enfim, é isso aí. Você consegue começar economizando cafezinho. E aí você tem dinheiro suficiente para começar, dependendo do negócio que você escolher. E um outro fator super importante que bloqueia muito as pessoas é não se sentir preparada, não se sentir capaz. Eu conheço muita gente que acaba perdendo tempo diante de tantas habilidades que tem por não se sentir capaz, não se sentir confiante. E o que você precisa ver aqui é que muitas vezes a gente não se sente pronta, a gente fica paralisada diante de tudo aquilo que temos, que não temos, e deixamos de buscar oportunidade naquilo que nós já temos, né? A gente fica falando, nossa, mas falta isso, falta aquilo. Poxa, eu não consigo trabalhar como afiliada porque eu não tenho uma boa câmera para fazer vídeos. E aí você deixa de buscar dentro de você o que você já tem de bom que você vai conseguir usar, o que está dentro de você, quais são as suas habilidades, o seu perfil, o que você tem de bom que você consegue já colocar em ação. Né? Se você ficar muito tempo buscando a perfeição, o perfeccionismo, ele nada mais é do que uma insegurança. O melhor que tem é você mostrar para o mundo a sua cara, quem você é, você ser autêntica, né? E eu estou estudando um pouco de Usen, e uma coisa que é muito importante compartilhar com vocês existem dois caminhos, o caminho do medo e o caminho do amor. Então, todo aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de insegurança, todos os sentimentos ruins, eles estão dentro do caminho do medo. Quando você se coloca no caminho do amor, fica muito mais fácil de você ser autêntico, desde que a sua autenticidade não invada o espaço do outro, né? Desde que a sua autenticidade esteja no caminho do amor também. E o que mais que eu tenho para falar sobre essa questão de não se sentir preparada? É importante você pensar, então, será que você realmente não está pronta? Ou será que você está se sabotando por conta das suas crenças limitantes, dessas suas inseguranças, desses seus medinhos aí? É uma conversa interna que você precisa ter com você. Quem está aqui foi minha cliente, provavelmente eu passo para a maioria delas, em algum momento do processo, eu acabo passando o exercício do espelho. Se você está aqui e faz o exercício do espelho, manda um oizinho aí, eu já não sei se as meninas que passaram por atendimento comigo estão aqui ou não. O exercício do espelho é um exercício que eu aprendi com a Lois Hay, e ele consiste em você olhar para o espelho e dizer eu te amo. Você vai começar a conversar com o seu eu interior. Quando você olhar para o espelho e dizer eu te amo, você vai receber algumas respostas do tipo, poxa, você é tão feia, né? Você falando com você mesmo, você vai começar a se criticar. E quando você fizer esse exercício, quando você olha para o espelho e fala assim, o que você precisa para que eu te faça feliz hoje? E aí o seu eu interior vai começar a te dar as respostas do que você precisa. E aí o que você tem que fazer é ouvir o que o seu coração, o que o seu eu está dizendo, e conversar como se fosse uma amiga. Se fosse uma amiga sua, que conversasse com você e tivesse down, tivesse para baixo, o que você ia falar para ela? Realmente, poxa, você não sabe nada mesmo, nada vai dar certo para você? Não, a gente não faz isso com os nossos amigos, né? A gente coloca eles para cima, a gente procura apoiar, não é para você mentir também, né? Para a pessoa e até para você mesmo, você não precisa mentir. Você tenta buscar o que você tem que melhorar.
Por exemplo, a mãe que se critica muito por, às vezes, não tá dando a melhor educação para o filho. Gente, nós estamos sempre nos criticando. Ah, eu podia ter sido mais rígida, ou eu podia não ter gritado com o meu filho. Nós estamos sempre nos criticando. E a crítica, ela é muito ruim, né? Ela gera esses sentimentos de incapacidade em nós mesmos, né? Então, a gente tem que praticar o perdão e o amor. Começa com nós, o auto-perdão, o auto-amor, e para a gente poder praticar também com os outros. E esse exercício do espelho, ele ajuda justamente nisso. Consiste em você se automotivar para que você procure melhorar os pontos de melhoria, ao invés de ficar somente se criticando. Não sei se eu fui clara aí. Qualquer coisa, manda nos comentários, a gente volta, manda todas as perguntas aí, todas as dúvidas, coloca aí nos comentários, vai anotando aí, e a gente volta nisso se não tiver sido tão clara. Caramba, gaguejei tudo aqui agora. Mas é isso aí. Então, se você realmente não está pronta, o que você tem que fazer? Ver o que está faltando para que você esteja pronta e buscar o que falta, né? Buscar conhecimento, capacitação, o que está te faltando, né? E se colocar em movimento. Porque se você... Quanto mais a gente demora para começar, mais a gente demora para ter os resultados. Se eu tivesse começado 10 anos atrás, como eu não estaria hoje? Como eu não estaria hoje? É isso que eu fico pensando. Então, seguindo aqui. Opa, cadê aqui? Os 3 passos essenciais. Vamos lá. Gente, deixa eu só voltar aqui a tela para vocês, para ver se tem algum comentário, se está tudo bem, se todo mundo está me vendo, me ouvindo, se eu estou falando sozinha. Eu vou olhar aqui, não vou nem voltar a tela, só vou dar uma atualizada nos comentários. Bom, vamos continuar aqui. Então, o primeiro passo essencial é o autoconhecimento. Quando a gente se conecta conosco mesmo, a gente consegue saber quais são as nossas qualidades, o que a gente realmente quer, o que realmente faz bem pra gente, né? E o autoconhecimento, ele é um trabalho contínuo, porque a gente está sempre mudando, né? A gente tá sempre mudando a nossa visão de mundo, mas tem algo que está na nossa essência, né? Que está intrínseco, que faz parte já da gente, né? São os nossos valores. Então, quais são os seus valores? Quais são os seus sonhos? E é agora que entra esse material que vocês fizeram o download, né? Quais são os seus valores, os seus sonhos, os seus interesses? Os nossos valores, eles afetam, assim, todas as nossas decisões. Eu acho que eu já comentei isso no webinário anterior que eu fiz com vocês, né? Eu acho que eu já dei até alguns exemplos disso. Porque quando a gente não toma decisões, quando a gente não está num caminho de acordo com os nossos valores, nós ficamos frustradas e desistimos no meio do caminho. Então, é muito importante, gente. O que a mãe realmente quer é uma oportunidade de trabalhar em casa com os filhos. A mãe não está procurando um propósito, né? A gente procura propósito normalmente antes de ter filho, porque depois que a gente tem filho, nosso propósito maior é os nossos filhos. Mas o que acontece é que se a gente não faz aquilo que a gente realmente gosta, o dinheiro não entra. Fica muito mais difícil. A gente ficar só olhando para o dinheiro, o que dá dinheiro, o que vai dar dinheiro, o que vai dar dinheiro, o dinheiro não vai entrar. A gente tem que estar conectado com aquilo que realmente tem valor para a gente. É lógico que tem alguns vendedores de meia furada aí que conseguem fazer qualquer coisa e acabam fazendo dinheiro, mas não é a maioria. A maioria precisa estar conectada com realização e com equilíbrio na vida pessoal e na vida profissional. E outra coisa importantíssima são quais são as suas habilidades, né? O que você faz bem feito. Quando você consegue ligar as suas habilidades com os seus sonhos, seus interesses, o que você faz bem feito, aquilo que as pessoas te pedem ajuda, te elogiam, você consegue identificar o que você pode fazer para ganhar dinheiro. Este são os principais questões, os principais quesitos para você identificar. Então pensa, poxa, o que você gostava de brincar quando era criança? O que você sonhava em ser? Porque quando a gente é criança, a gente não sabe das dificuldades, né? Então a gente pode sonhar qualquer coisa. E depois que a gente cresce, poxa, quando eu sou criança, eu quero ser astronauta, mas depois quando eu cresço,
os nossos interesses mudam, né? As nossas prioridades mudam. Será que eu quero ser astronauta ou será que eu quero ter uma família? As duas coisas não dá, né? Então, essa é a importância de você voltar um pouquinho lá atrás, lembrar como foi o processo de escolha da profissão, como que foi, quais eram os seus sonhos, né? E ver o que você consegue resgatar disso. E qual que é o estilo de vida que você deseja levar? Você é uma pessoa que gosta de estar mais na rua, visitando o cliente, participando de eventos, ou você é uma pessoa que prefere estar em casa, no conforto da sua casa, trabalhar da sua casa? Quando você liga todos esses pontos, você começa a identificar uma oportunidade que tem a sua cara. Porque o que acontece? Hoje em dia nossa, nós somos bombardeados aí com oportunidades mirabolantes aí que aparecem no Facebook, principalmente quando a gente começa a procurar. Tem muito marketing multinível, está crescendo muito, está crescendo a rodo. Sabia que tem marketing multinível até de produto de ginástica? Eu não acreditei quando eu vi isso. Eu falei, gente, até isso o pessoal está conseguindo criar multinível, mas tem. Enfim, mas será que o marketing multinível, você trabalhar com venda direta de qualquer produto que seja, Herbalife, Mary Kay, sei lá quais são os outros que tem, será que ele tem a ver com você? Será que tem a ver com os seus interesses, com a vida que você deseja levar, com as suas habilidades? E até mesmo o trabalho no empreendedorismo digital, o trabalho como afiliado, como infoprodutor, será que tem a ver com você? É muito importante, porque assim, o melhor negócio é aquele que é melhor para você, para o seu perfil pessoal, e não o que é melhor para Maria, né? Até mandei um e-mail falando, poxa, será que a Daniela, que é um case de sucesso aí, tem o mesmo perfil que você, né? Será que você é igual a Daniela? Daniela é um nome que eu inventei aí, tá, gente? Não tem nenhuma Daniela, não. Então é isso, gente. Levantar todos esses pontos aí, conversar com você mesmo, e para que você consiga identificar qual é a melhor oportunidade para você e não desistir antes da hora, né? Não desistir, fazer um planejamento adequado. Vamos partir para o próximo ponto agora, que é o ponto de intersecção. Que seria esse ponto de intersecção? É o que a gente falou aqui, né? As suas paixões, habilidades e a demanda de mercado, gente. Com o que você tem dentro de você, com o que você pode oferecer, com aquilo que você sonha fazer, com as suas habilidades, o que o mercado está precisando? O que o mercado pode te pagar por isso? Por exemplo, a Gabi, ela teve muita dificuldade de começar a andar de bicicleta sem rodinha. Na verdade, quando eu fui começar a ensiná-la a andar de bicicleta sem rodinha, eu fiquei sabendo que estava grávida. E aí eu já não podia fazer tanto esforço, ainda mais que era uma gestação de risco. Enfim, acabou passando e eu descobri que tinha aula de bicicleta no parque. Não sei se vocês já sabiam disso, né? Para mim foi uma novidade, porque eu aprendi a andar de bicicleta caindo na rua. Agora, veja bem, o que a pessoa está gastando para dar aula de bicicleta no parque? Impressão de cartão de visita? Manutenção da bicicleta dela? O quê? Mas, além disso, você viu como você consegue identificar uma oportunidade que tem a ver com você e que você não precisa investir um mundo de dinheiro? Então, eu identifiquei lá uma professora, é a Ciclo Femini, fica aqui no Parque de Ibirapuera, e comecei a levar a Gabi lá para aprender a andar de bicicleta. Ela fez 3 aulas, eu paguei lá por aula, e ela aprendeu a andar. E eles não dão aula só para criança, sabia? Eles dão aula para idosos, dão aula para adultos que sempre se limitaram a andar de bicicleta e não aprenderam até hoje. E olha o que é empreender. É você identificar algo que você tem paixão por fazer, andar de bicicleta. Você tem habilidade para andar de bicicleta e tem que ter habilidade também para ensinar e gostar de ensinar, né? A criança ou o adulto. Ou se ela gostasse de ensinar a sua criança, ela podia fazer um nicho bem específico para a criança, mas como ela tem, e aliás, ela tem outros professores também, né? E então é a paixão, a habilidade de andar de bicicleta e a demanda, que sou eu, mãe da Gabi, levei lá a Gabi para aprender a andar de bicicleta, que são os idosos que eu cruzei lá, aprendendo a andar de bicicleta. E quanta gente, o parque está sempre lotado e para conseguir horário com ela, você precisa marcar aula com 2 semanas de antecedência. Então isso
é o ponto de intersecção. Esse triângulo aqui, o que ele significa? Que qualquer coisa que tiver dentro dessas intersecções, elas podem ser trabalhadas, tá? Você pode desenvolver algo que você tenha paixão e tenha habilidade e não tem demanda, aí então acho que fica mais difícil de você conseguir desenvolver, né? Ao menos que você consiga identificar um nicho específico que precise disso, desse serviço, desse produto que você tem para oferecer. Por exemplo, produtos, agora está muito em moda, produtos veganos, né? Ele não tinha nicho há algum tempo, há pouco tempo atrás, mas hoje está começando a crescer a demanda, só que para um nicho específico, né? Que são as pessoas que têm alguma restrição alimentar ou que fazem uma dieta vegana. Aqui, paixão e demanda também, se você não tem habilidade, você pode trabalhar em cima de melhorar a sua habilidade, de melhorar o que você precisa, de treinar e até mesmo de terceirizar a parte do serviço, porque você também não consegue fazer tudo sozinha. E a intersecção aqui, habilidade e demanda, se você encontrar algo que tenha nesse ponto aqui, você precisa aprender a gostar, identificar um gatilho motivacional que faça com que você goste disso. Mas o segredo mesmo, o ponto de intersecção, ele está aqui, que é o que interage, faz a intersecção dessas três áreas, né? A paixão, a habilidade e a demanda, tá? Esse é o segundo passo, identificar o ponto de intersecção entre a sua paixão, aquilo que você gosta de fazer, as suas habilidades e a demanda de mercado. Só tomar um gole de água aqui. Tudo claro aqui para vocês, gente? Alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui a telinha para vocês. Aqui. Acho que agora eu apareci. Vocês estão me vendo aqui? Quero saber o que vocês têm de dúvida desses 3 pontos. O terceiro passo é o planejamento, né? É o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo, né? É o terceiro passo da nossa apresentação aqui. Para você fazer um planejamento adequado, o que acontece, né? A gestão de projetos, ela é baseada em restrições. O que seriam as restrições, né? Tem 3 principais restrições, que é o tempo, o dinheiro, né, o custo do projeto e o escopo do projeto, no caso do seu home office, aí, do seu trabalho em casa, seria qual é o negócio que você vai criar. Esse é o seu escopo macro, né, do projeto. E aí você precisa detalhar, e quem faz os atendimentos comigo, eu acabo fazendo esse detalhamento junto, que para quem lida com gestão de projetos, a gente tem uma visão completamente diferente da maioria das pessoas, né? De todas as pessoas, na verdade. Então, o planejamento, ele é essencial. Por melhor que seja o seu planejamento, vão ter falhas, né? E aí é que vem o pós-venda, e faz até parte do planejamento também, você trabalhar o seu pós-vendas, e assim que você entrega um projeto, você precisa documentar tudo que você aprendeu, tudo que você fez de errado. Por exemplo, vou documentar aqui, olha, testar o link antes da aula, né? Não mandar o link, testar o link antes da aula. Aí foi uma falha do projeto. Então, é um ponto a ser documentado para o meu próximo webinário. Então, no planejamento, além dessas 3 principais restrições, tem outras questões, né? Que é a qualidade, os riscos do projeto, a comunicação. Gente, o que tem de falha de projeto por problemas de comunicação é impressionante. Eu acho que a maior parte dos projetos que falham estão relacionados com algum problema de comunicação. Então, tudo isso são coisas que você precisa trabalhar no seu planejamento, né? Quais são os riscos do seu negócio? Quais são as suas forças, né? Suas fraquezas? Por exemplo, você não vai ter todas as habilidades para o seu negócio, mas o que está te faltando? Como que você pode trabalhar isso que está te faltando? Você consegue terceirizar? Entendeu? São todas perguntas que você precisa se fazer para conseguir montar o seu plano de trabalho, o seu plano de negócio, tá? Quando a gente se coloca em movimento, quando a gente lança a nossa intenção para o universo, as coisas começam a acontecer. Então, é por isso que eu sempre falo, caramba, se coloca em movimento, começa, quer a primeira ação?
baixa o material, preenche esse exercício que eu deixei aqui para vocês. Esse já é o primeiro passo. Comece a pesquisar na internet o que você poderia fazer. Não tenho coragem, tenho medo de sair do meu emprego e não dar certo. Pois é, então, Viviane, olha, eu vou te falar uma coisa. A maioria das pessoas só cria coragem quando a dor de continuar na mesma situação é maior do que a dor de mudar. Eu até fiz um post no Facebook sobre isso, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Gente, por que eu não arrisquei antes? Por causa desse meu medo, dessa minha falta de coragem, de depender do apoio dos outros. Eu precisava que alguém passasse a mão na minha cabeça e falasse, vai lá, vai que eu tô com você. Tem o risco de não dar certo? Tem, qualquer coisa tem o risco de não dar certo. Mas não tem problema, você cai e você levanta de novo. E tem uma coisa assim que eu tenho aprendido muito com todos os meus estudos, gente, eu leio pra caramba, estudo pra caramba. Uma coisa que eu tenho aprendido é que não tem como não dar certo quando você faz aquilo que você ama, quando você se dedica, quando você se planeja, quando você tem metas claras para alcançar, não tem como não dar certo. Você pode até falhar, até porque você precisa se permitir começar pequeno, porque você vai aprender. Não adianta nada você ter dinheiro e sair investindo rios de dinheiro, porque você vai precisar passar por um processo de aprendizado. Então, você tem que se permitir começar pequeno e dar o primeiro passo, lançar primeiramente a sua intenção para o universo e se colocar em movimento. Aqui em um processo de coach é possível identificar as minhas paixões para depois identificar a oportunidade de negócio? Sim, com certeza. Aliás, se eu tivesse feito isso antes, eu estaria muito mais à frente, né? Quando você faz um processo de coach, o que é o processo de coach? Ele nada mais é do que uma pessoa que está lá do outro lado, né? Que é o coach, que vai te ajudar a identificar a sua situação atual, a identificar quem é você, aonde você está hoje, aonde você quer chegar e te ajudar a fazer um planejamento para isso, para você sair do seu ponto A para o seu ponto B. Existe coach para tudo, né? Existe coach de carreira, existe coach de emagrecimento, tem vários tipos de foco, né? De coach. Tem até coach de aposentadoria, né? A pessoa se planejar para ter uma aposentadoria estável, né? Agora, a pessoa que faz, que dá o coach, né? A pessoa que é o coach, ele precisa saber lidar com certas ferramentas, saber as perguntas adequadas para tirar de você o que está dentro de você, que muitas vezes sozinho você não consegue tirar, entendeu? E aí, quando você está num processo, e é isso que eu vejo com as minhas coaches, quando você está num processo de coach, vem aquelas perguntas que você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. E essa é a ajuda do coach. A solução quem vai dar é você. O coach ele vai te dar a mão e te apoiar a encontrar esta solução. Mas, enfim, para quem está chegando agora, quem não pegou toda a conversa desde o começo, eu peço desculpas pelo problema do link que nós tivemos aqui. Foi 2 pontos que ficaram faltando. E a gente vai fazer de novo. Vamos marcar outro webinário. E eu quero receber os e-mails de vocês, com todas as dificuldades de vocês, com todos os questionamentos, os seus problemas. Vou tentar responder para cada uma em particular, mas eu vou também consolidar num outro material. Se vocês quiserem que eu repita essa mesma apresentação, mas eu acho que não, né? Eu vou mandar para os demais que não puderam assistir e preparo um novo material com mais informações para trazer aqui para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Lembrando que eu vou mandar para vocês a reprise deste webinário. E tem um material aqui, ó, o botão em azul, baixar material de apoio. Tem alguns exercícios para vocês já fazerem. E que a gente vai fazer outro webinário, vou marcar para a semana que vem outro webinário. A gente pode deixar até combinado já, na próxima quinta-feira, o mesmo horário, tá? Para a gente falar sobre as principais dificuldades de vocês. E aí, a tarefa de vocês, então, é fazer o exercício, identificar quais são as principais dificuldades de vocês e me mandar um e-mail. Eu quero saber quais são as dificuldades, o que vocês querem ouvir,
para eu poder selecionar alguma ferramenta do coach para trabalhar junto com vocês, tá? Tem muita coisa que a gente consegue trabalhar e eu quero ver algo que eu consiga ajudar a maior parte de pessoas. Deixa eu ver um pouquinho aqui dos comentários. Anotei todos. Estou buscando home office. As minhas maiores dificuldades são falta de dinheiro e enfrentar o medo de sair da estagnação. A gente falou bastante disso, né? É importante, assim, a gente precisa se privar de alguma coisa, né? Quando eu resolvi começar, meu marido foi muito contra, muito contra. Hoje, ele já entende um pouquinho mais do que eu falo. E ele já me apoia. Eu não vou falar que ele me apoia 100%, porque não é verdade, não. Mas ele me apoia um pouco. Ele me ouve, ele me dá ideia. Ele me ajuda com a turminha aqui em casa, quando eu preciso, mas nem sempre. E com relação à falta de dinheiro, gente, o que eu estava falando com meu marido foi muito contra e não me apoiava, era justamente isso. Eu queria investir e não tinha o apoio dele para investir, né? Então eu comecei economizando cafezinho, economizei na unha. A gente tem que procurar algo que esteja dentro do nosso bolso, dentro do nosso orçamento, e às vezes a gente precisa se privar de alguma coisa, a gente precisa se privar de um almoço num restaurante, e fazer esse planejamento adequado para você conseguir identificar o quanto você precisa investir, né? E não adianta sair investindo muito dinheiro não, viu? Porque o que vai fazer com que você consiga alcançar maturidade no seu negócio é a sua experiência. Então, você precisa se colocar em movimento com o que você tem em mãos, com o mínimo necessário. E se você demorar muito para se colocar em movimento, pode ser tarde demais, né? Então, dependendo do que você escolher, é lógico que você fala assim, não, meu sonho é ter uma franquia do McDonald's. Aí, sinto muito, né? Você precisa ter dinheiro para ter uma franquia do McDonald's. Mas, sei lá, se você quer realmente ser uma franqueada, tem franquias online com preços muito, muito menores do que uma franquia de um negócio físico, como, por exemplo, Camisetas da Hora. Camisetas da Hora é uma franquia online de camisetas. E bem bonitinhas, gente, que qualquer pessoa se interessa por essas camisetas animadas para dar de presente. E é uma franquia também, porque tem pessoas que preferem ir pelo caminho da franquia, que já tem uma metodologia toda desenvolvida. Mas é por isso que eu volto lá no passo 1. O importante é você se conhecer e saber o que toca no seu coração, o que é o melhor para você. Gente, licença que eu vou ter que dar uma tossida aqui, que eu tô... Preciso tomar um gole de água. Denise, eu falei, eu não sei se você não me ouviu. Eu até coloquei a apresentação, tô vendo o seu novo e-mail aqui de 11 minutos atrás. Como eu vi o seu comment, que você não tinha visto nada, eu coloquei e voltei de novo a apresentação para outras mães que também não tinham visto. Mas eu vou mandar a reprise e vou mandar este material também para vocês. Ó, Samantha, eu tô começando com trabalhos em feltro. Foco em lembrancinhas para chá de bebê e enfeites de porta para maternidade. Legal, Samantha, se você já tem esse dom de artesanato, né? Poxa, tem muita chance de dar certo. O que você precisa trabalhar, de repente, como que você vai divulgar as possíveis parcerias que você pode fazer também, né? É mais trabalhar no seu planejamento, né? O que você precisa fazer para você conseguir alcançar mais resultado, para você conseguir aumentar a amplitude aí do seu negócio. Eu tenho uma amiga também do empreendedorismo digital que ela também trabalha com lembrancinhas. Ela faz, nossa, ela tem bastante serviço de lembrancinha também. Agora, Graciete, o que você quer dizer com medo de sair da estagnação? Talvez seja muito tempo parada, mas, gente, eu conheço muita gente de mais idade que está começando com empreendedorismo digital e está conseguindo bastante resultado, viu? É muito importante a gente trabalhar a nossa mente também. E quando a gente começa a trabalhar a nossa mente, a gente consegue trabalhar as nossas limitações, as nossas crenças limitantes, porque o que te
impede de conseguir, de alcançar resultados, o que te impede de se posicionar, de ir atrás dos seus sonhos, não é aquilo que você não tem, tá? A gente se esconde atrás da falta de apoio, a gente se esconde atrás da falta de tempo, atrás da falta de dinheiro. Por que a gente se esconde atrás de tudo isso? Por conta das nossas crenças limitantes. Isso eu trabalho bastante também no coaching, no programa Mamãe de Sucesso. E aquilo que você... Então é isso, né? Não é o que você não tem. Tem muita coisa dentro de você que você consegue colocar para fora se você trabalha essas suas limitações, se você consegue liberar a sua criatividade, se você consegue ser mais autêntica. Olha a Fabrícia aqui. Eu queria vender roupinhas importadas para beber, mas não sei por onde começar. Fabrícia, você sabia que mesmo com um dólar alto, ainda dá para ganhar dinheiro com venda de importados? Aliás, pode ser que dê até mais, viu? Porque muita gente que viajava para fazer compras não viaja por conta do dólar. Porque aí, além do custo com as roupinhas, né, com o enxoval do bebê, a pessoa tem o custo também da viagem, que antes a viagem se pagava, né, pelo lucro. Eu vou mandar para você um link, Fabrícia, de um treinamento, nossa, muito bom mesmo, para quem quer trabalhar com importados. Ela te ensina a comprar das lojas certas, te ensina a fazer a entrega aqui no Brasil, porque para você conseguir trabalhar com importados com preço bom, você precisa comprar como se você estivesse lá, direto de lá. E a entrega lá num local, né? Não sei exatamente o nome, porque eu nunca trabalhei com isso, mas eu sei que tem isso. Aí você entrega num local que vai receber o seu produto e mandar para o seu e-mail. Ela te dá o passo a passo, muito legal. Eu vou mandar para você. Tem um treinamento gratuito que eu acho bem legal você fazer. E com esse treinamento gratuito você já vai conseguir pesquisar na internet e começar a empreender com isso daí. É muito bacana isso, viu? Porque aí você compra para sua bebê também. Gente, eu tô com uma ideia bem bacana, que eu vejo que as pessoas têm bastante dúvida, né, do que fazer. Eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou marcar na próxima aula, eu vou fazer o seguinte, eu vou consolidar todas as dúvidas que me mandarem, os comentários, porque tem muita gente que acaba não gostando de comentar por conta de privacidade, né? E acaba me mandando por e-mail. Eu já percebi isso. Outro binário que eu fiz, tem gente que não comenta, mas depois me manda por e-mail. E aí, sem falar nome, sem citar caso, eu pego somente as principais questões e trago para o outro webinário, e eu vou trazer para vocês uma forma de vocês terem ideias de negócios, tá? E eu até gravei uma aula recentemente falando sobre isso, mas essa aula, ela é específica para o programa, e então eu vou fazer isso ao vivo com vocês, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, quer me dar alguma dica? Ó, daqui a pouquinho meu alarme vai tocar, que vai dar hora de buscar a Gabi, eu posso atrasar até alguns minutinhos, mas mais alguns minutos eu vou precisar buscar a Gabi na escola. Na verdade, eu até marquei de quinta-feira, porque ela fica até mais tarde na escola, que ela tem o jazz. Mas como ela tá doentinha, eu não vou deixar ela pro jazz, não. Vou buscar ela antes. Ana, tem um blog, tenho dificuldade de administrar e tempo para fazê-lo rentável. Ana, blog é bem difícil mesmo, viu? Eu também... às vezes eu acabo não conseguindo publicar toda semana por conta disso, mas como que você pode monetizá-lo fazendo guest post? Você conhece? Já ouviu falar sobre guest post? Na verdade, o guest post não é uma forma de monetizar o seu blog, mas é uma forma dele ficar mais visível. Você precisa entrar em contato, tá? Essa é uma dica de SEO, que não tem nada a ver com o assunto aqui, mas já fica de dica para as outras mães também. Você vai entrar em contato com outras pessoas que têm um blog no mesmo nicho que o seu e vai se propor a colocar um post lá como colunista. E aí, o que vai acontecer? O seu link, o link do seu blog vai começar a aparecer em outras páginas, e isso melhora o ranqueamento no Google. Além disso, tem... Olha, eu não falei que meu alarme ia tocar, mas tudo bem, dá para ficar mais
uns 10 minutinhos. E além disso, você tem outras formas também de SEO, trabalhando com palavra-chave. Agora, o blog, ele não é que ele é difícil, é que você precisa estar sempre com conteúdo novo. Então, a dica que eu dou aí para quem tem blog é tirar um dia na semana só para pensar no conteúdo do mês, tá? Então, você lê vídeo, pensa em temas, pesquisa na internet, só para você pensar no conteúdo do mês. Porque depois, quando você tem a ideia do que você vai fazer, fica muito mais fácil para você escrever. E para você não ter que ficar, toda vez que você fala, putz, hoje eu tenho que postar no blog, deixa eu ver o que eu vou escrever, deixa eu pesquisar. Então, tenta separar isso, tá? E o blog, ele leva um tempo mesmo, viu, para rentabilizar, ao menos que você dê muita sorte de conseguir ser vista, tá? E aí depende do seu nicho, do que você... Qual que é a sua proposta com o seu blog? Mas você também pode colocar banners de patrocínio, trabalha com Google AdSense, você pode trabalhar como afiliada também no seu próprio blog, tá? Além de banners, você pode se afiliar colocando banners, ou você também pode criar posts, encaminhando, divulgando os produtos, colocar uma página somente com recomendações, tá? Então, tem várias formas aí de monetizar o blog, mas ele é realmente muito difícil dele ficar visível na primeira página do Google, mas para ele ser encontrado nas buscas, nos buscadores, trabalhar o SEO é muito importante. A Graciete, ela está comentando aqui, né, que ela está um tempo parada e com dificuldade de sair saindo de uma síndrome do pânico. Meu irmão, ele tem um quadro terrível, né, de depressão, síndrome do pânico, e ele também não consegue sair. Mas, enfim, a questão é a gente trabalhar nas limitações. Essa conversa interior, gente, esse exercício do espelho, quando eu conheci ele pela primeira vez, eu não conseguia olhar no espelho, olhar para mim, olhar nos meus olhos e falar, eu te amo. Eu achava aquilo ridículo. Eu não conseguia fazer isso, mas ele é poderoso. Faça mesmo sem acreditar. Faça, porque assim, eu só tô falando isso porque eu pratiquei, tá? E porque eu fiz com a Gabi também. E eu trabalhei muito essa questão das limitações com ela, com o exercício do espelho, com meditações. E se você quiser, Graciete, a gente conversar individualmente sobre o seu caso, me manda um e-mail, tá? Manda um e-mail que a gente marca uma conversa no Skype e, de repente, aí com uma conversa a gente consegue resolver, tá? Se alguém mais precisar falar comigo, pode me mandar um e-mail. Eu não sei se eu consigo atender todo mundo, mas eu vou atender, assim, na medida do possível. Eu respondo todos os e-mails, eu não terceirizo o meu e-mail, tá? Sou eu que respondo. Me chama no Facebook, que às vezes quando eu tô corrida, eu não olho meus e-mails. É até uma forma de ser mais produtiva, tá? Mas eu com certeza vou responder para vocês. Se eu não conseguir marcar conversas individuais, eu mando alguma recomendação aí de material, como essa recomendação do exercício do espelho, que só você fazendo para você ver como ele funciona, tá? Praticar o auto-perdão, o auto-amor e o perdão, o amor ao próximo são pontos fundamentais. Eu vou colocar um post sobre isso no blog também, assim que eu conseguir ter um tempinho para escrever. Eu vou colocar um post do porquê que eu falo tanto disso, né? São as leis do universo. Elas são fato. Assim como existe a lei da gravidade, existe a lei da atração, que todo mundo sabe que existe, existem outras leis aí por trás disso, que é do amor, do perdão, da gratidão, entre N outras leis, acho que são 21 leis, que elas estão na nossa vida. Você conheça ou não conheça, elas estão na sua vida. O que vocês acharam da aula de hoje? Como que foi para vocês? Não deixem de fazer o exercício, tá? Faz antes da próxima aula para vocês me mandarem as dúvidas e para eu poder trazer para vocês, identificar qual que é o melhor material para trazer para vocês. Ainda vou pensar com carinho nessa aula, tem muita coisa que a gente consegue trabalhar no coach. Eu vejo que tem bastante gente nova nesse webinário, que não estava no webinário anterior sobre produtividade, o que nós fizemos, né, os 7 passos para ser mais produtiva. Não sei se todas já estão lá no grupo Coach for Moms, entra lá também, troca figurinhas com as outras participantes.
E é isso aí. Mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui. Baixem o material, a página vai ficar aí disponível para vocês baixarem o material. Eu vou liberar a reprise para vocês amanhã. E para quem não pôde ver, o meu caixa de e-mail deve estar lotada com gente reclamando que não conseguiu acessar o link. Mas a gente vai conversar de novo na nossa próxima aula. Eu posso até fazer um overview disso, mas como vocês já ouviram, eu vou trazer ferramentas novas, vou trazer ferramentas para ajudar vocês a encontrarem algo no mercado e para se libertar de crenças limitantes, tá? Eu acho que eu vou tentar focar nisso, que eu vejo que é o que pega bastante, né, as pessoas, né? Como se livrar desse medinho que fica dentro da gente, dessa falta de coragem. Só você tem uma ferramenta bem legal para isso, que eu vou trazer. Já tenho ideias aqui do que eu vou trazer na nossa próxima conversa. Eu conto com a participação de vocês. Se vocês gostaram, compartilha no Face, tá? O link do programa Mamãe de Sucesso ou do webinário para as outras pessoas assistirem o próximo, tá? A sala, cada webinário é uma sala diferente, que a gente tem que criar a sala para o webinário, mas o link para entrar na lista e receber é o mesmo, tá? Então é isso aí, pessoal. Olha, gratidão por estarem aqui comigo até agora. Fiquem com Deus. E não deixem de participar do próximo webinário, que eu vou trazer uma ferramenta agora que me deu um insight muito legal mesmo, para quem fica com com essa coisa interna da gente, de medo, de falta de coragem, de não conseguir encontrar nada de bom dentro da gente. Eu sei disso porque eu passei por isso durante muito tempo, foi muito tempo mesmo, trabalhando em mim o que eu posso fazer para estar perto da minha filha. E nunca se esqueçam daquela frase que eu postei hoje, que diz o seguinte: a maioria das pessoas, se não é a única, a maioria das pessoas só toma coragem para seguir em frente, para ir atrás dos sonhos, quando a dor de continuar na mesma situação é maior do que a dor de mudar. Então, assim, é difícil mudar, a gente tem que enfrentar muitos obstáculos. Para qualquer coisa, é difícil mudar. Mas eu só tive coragem mesmo foi quando eu estava com 3 crianças e eu não sabia se eu ficava acordada para atender bebê ou para atender cliente. Eu realmente estava assim, eu acho que se eu continuasse mais um mês na empresa, eu ia ter um piripaque. Eu ia infartar, ia ter algum problema. Não dava nem para esperar eles me mandarem embora, eu não estava conseguindo. E é isso aí. Agora eu tô passando por outro problema, gente. Eu tive que cortar uma calça porque eu não tenho mais roupa para vestir. Porque eu sempre falo que eu vou entrar na dieta, e eu só engordo. E agora tá aí, ó. A dor de continuar a mesma situação tá maior do que a dor de mudar. Então, resumo da ópera. Eu vou ter que entrar no shake e fazer dieta, porque senão eu vou ter que comprar roupa. E foi só uma piadinha, mas é verdade, gente. É para tudo na nossa vida. Tudo a gente tem que calcular aquilo que sabota a gente, e aquilo que nos motiva, que nos coloca no rumo, na direção dos nossos sonhos. E essa ferramenta que eu vou trazer para vocês, semana que vem, então, a gente vai trabalhar essa ferramenta e vamos trabalhar uma forma de identificar uma oportunidade de negócio, que foi a forma como eu consegui me encontrar também, tá? E nunca se esqueçam que identificar um negócio, ele é crescente. Às vezes você começa, por exemplo, eu sabia que eu queria lidar com mães, isso tinha claro para mim, mas eu comecei como afiliada com diversos produtos, depois eu migrei para ser coach, porque eu me identifiquei nisso. Durante o meu trabalho como afiliada, o que eu mais gostava de fazer era do meu contato, das conversas que eu tinha com as pessoas que me procuravam. Esse barulhinho é meu cachorro desesperado, porque os meninos acordaram e ele quer sair. Então, começa, dá o primeiro passo e as coisas vão acontecendo. As sincronicidades, elas acontecem quando a gente se coloca em movimento. Tá bom? Eu vou correr lá então, porque senão minha princesa vai ficar na escola esperando. Beijão! Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo webinário. E não deixem de fazer o exercício e me mandar o e-mail com as dúvidas. Beijos!